Ao vivo, chegando, HCO, com mais um momento Osho. Que incrível poder ter um momento Osho ao vivo por 8 temporadas Oito? seguidas Oito no temporadas, Facebook. 4 anos. São 4 anos falando de Osho, de histórias com Osho, de histórias de vida, de compartilhar, né, as suas experiências e as suas transformações, né? Porque não existe outra palavra que acontece quando você entra no universo Osho, né? E a gente está 4 anos aqui, semanalmente, compartilhando essas histórias, e eu acho isso incrível mesmo. Incrível pela duração desse tempo todo e dos nossos queridos que vêm toda semana assistir. Isso é muito bom. Não é, Sufi? É assim, boa noite. Para quem assistiu depois, bom dia, boa tarde. Esse programa cria ondas, né? Como pedrinhas jogadas na água, ela É, vai se espalhando. sim. Estou esperando aqui um pouquinho as pessoas entrarem. Às vezes demora um pouco a conectar, achar a conexão, Deixar o descobrir onde link. é que está o link do ao vivo, né? A sala ainda aguardando que as pessoas entrem para a gente já começar a dar os recados. Tem um áudio vazando aí, então a gente começa dando os recados, né? Esse programa, esse é o episódio de número 159 do programa. A gente está comemorando 4 anos neste mês de setembro e vamos ter algumas atividades especiais, né? Ou alguns cortes especiais para apresentar, como um reflexo desse tempo que a gente já está aqui entrevistando, batendo um papo com esse povo do Osho todo, de tudo quanto é canto do planeta. Do planeta, de tudo quanto é idade, de tudo quanto é vivência. É fantástico, Ontem, fantástico. ontem de manhã nós gravamos uma com uma pessoa na Índia e segue. Aí já começa a vir mais gente que já é indicado e a gente vai indo, né? A É, nossa nave HCO vai indo coletando esses depoimentos. Gente, exatamente. a gente tem agradecimentos especiais a fazer nesses 4 anos. Contamos com uma equipe super dedicada e qualificada, que sem eles esse programa não existiria. Sim, Começar pelo Miguel Fine, nosso artista gráfico, visual, que cria todos os cartazinhos de divulgação para a gente, que faz cortes e edições de vídeo também quando necessita. A Parita, nossa querida editora de vídeo e de legendas também, de traduções, dos nossos teasers de divulgação também. Algo muito, com muita dedicação. Muito obrigado, Parita. Muito obrigado a Catarina Lira também, que nos apoia com as legendas. E agora temos novos integrantes que vão se juntando à equipe HCO, que a Gisele Catarino, nossa fotógrafa, perfil arroba no Facebook, no Instagram, qual é? Arroba, era Jimmy Guia. Ela é, Gimiguia, ela é guia também no Petar, além de fotógrafa. E aí ela tem um perfil público que é o Jimmy Guia. certo? Nossos agradecimentos aos grupos de Osho do Facebook que transmitem essa live ao vivo também, que é o Osho Sem Fronteiras, criado comandado por Gabriel Sananda e equipe, o Nelsânias, a Nova Realidade, Francisco Siqueira e uma equipe também que divulga o trabalho do Osho, divulga textos, livros, vídeos, enfim, tem uma dedicação aí
e a gente agradece pelo apoio que nos dão, assim como agradecemos a nossa querida Sanguinha, que está sempre aqui com a gente, um pequeno grupo de Querido. pessoas que não perde uma. É verdade. A gente brinca que HCO melhor que Netflix, né? E, e, Exatamente. e dá para maratonar, gente. Nós temos, para quem não conhece esse trabalho, estamos na oitava temporada, todas estão registradas e organizadas em playlists no YouTube. Procure lá por Divia 10, como escreve o nome aqui da minha parceira de trabalho aqui. No YouTube, Divia 10 vai lá em playlists, está desde a primeira até hoje. Tudo que a gente produziu até agora, muito, muito bacana dar uma pesquisada. Tem Hum, entrevistas muito, muito incríveis. hum, E também agradecemos nossos apoiadores. E É, esse trabalho segue adiante graças a um grupo de pessoas que nos apoia com doações. Então, hum, qualquer quantia é muito bem-vinda. hum. A Divya Mina coloca a chave Pix nos comentários fixos. A gente agradece muito quem nos apoia. E um recado especial e mais sério, vamos dizer assim, nós não somos um canal oficial do Osho, não temos nenhum vínculo com a Fundação Osho Internacional, somos apenas um grupo de amigos contadores de histórias. Histórias com Osho. Exatamente. Como a gente já disse, melhor que Netflix. A gente se Porque é diverte. real. Porque é real. É melhor que Netflix, no caso, porque é tete a tete, é real, é a pessoa ali dando o próprio depoimento, sem edições, cortes e segundas e meias palavras, enfim. Fica a dica. Tá bom. Vamos chamar nosso querido Nadan. Vem pra cá, meu querido. Vem falar com a gente. Bom dia, boa noite, boa tarde. Estamos aqui. Prazer, dá Querido. licença. Muito Bem-vindo, bom. Bem-vindo. Super bem-vindo, bem-vindo. bem-vindo, Nadan. A gente muito feliz que você está aqui com a gente. Vai compartilhar um pouquinho dessa história que a gente tem certeza que é muito rica. E Sim, obrigado pelo convite. Eu não conhecia o trabalho de vocês, né? Dei uma olhada rápida, assim, vi a quantidade de gente, né? Porque é isso, é muita gente, né? é, Diretamente e indiretamente influenciada é, a pelo gente hoje. Exatamente. a gente Exatamente. tem essa noção que o trabalho do Osho é tão gigantesco que mesmo vindo esse tanto de gente aqui, cada um conta só um fragmento, né? Claro, cada um é uma história. Cada um é uma história. E Fantástico. Mas todo olha, mundo, é um brilho, né? É sempre um brilho, né? hum, É, uai, muitas coisas, muitas coisas. Mas a gente quer saber, Nadan, como é que foi que o Osho entrou na sua vida e o que que foi que aconteceu depois? Então, eu até minha mãe mandou uma mensagem hoje, que eu era muito Hum, pequeno, né? Eu tinha 5 anos, né? Minha mãe tinha se separado do meu pai. hum. A gente morava em Brasília na época, e ela entrou de cabeça na história do Osho naquela época, né? Então, de repente, uma das primeiras memórias que eu tenho é assim, uma cozinha, que era uma cozinha pequena assim do apartamento, né? Aqueles apartamentos de Brasília. E aí tinha uma panela enorme, né? Imaginação de criança, né? Uma panela enorme assim. E aí colocando todas as roupas para tingir de vermelho, né? Porque para que você vai Ai, usar outra cor de roupa agora? Agora todas as roupas que eu vou usar para sempre. E aí botando roupa azul, roupa verde e ficava, algumas ficavam vermelhas, outras não ficavam, era engraçado assim. Aí tinha umas que eram estampadas, aí ficava uma loucura, eu lembro muito tinha uma paisagem assim, uma paisagem dos Alpes suíços, um casaco. E aí põe lá no vermelho também e fica as montanhas vermelhas. Era que uma coisa maravilhosa. legal! Que ano que era isso? Você lembra, mais ou Então, menos? se eu tava com 5 anos, né? Eu nasci em 77, a gente então fazer uma conta era 82, Dois. 83, por Aham, aí. legal. Acho que a gente voltou para o Rio de Janeiro em 83,
né? Que eu moro agora no Rio de Janeiro, né? A gente era do Rio de Janeiro, mas passou uns anos lá e tal. E, e aí ela falou que eu fui a primeira. Ela falou: você foi a primeira leva de malas de acrílico, né? Sem a moldura de madeira. Ah, sim, sim, E aí eu exatamente. falar, mas como foi isso? A minha memória é que eu queria, né, fazer igual ela, vestir de vermelho, né, e tal. Ela me falou que eu pedi o colar. Eu gostava do colar, eu queria o colar também. Ela me levou para uma feirinha hippie, né, lá em Brasília, para comprar uns colares nos índios e não sei o quê. E só que eu não queria os colares dos índios, eu queria o colar que tivesse a foto do Osho. Ela falou, não, para ter o colar da foto do Osho, tem que pedir sandes. Aí tirou uma fotinho, né? Preenchi um formulário, eu não preenchi, quem preencheu Oh, foi ela. E aí uhum. recebe aquela carta, era uma carta super bonita, né? Vocês conhecem, né? Mas acho que quem não conhece é um. Sim. Eu lembro de criança pegar aquele papel assim que era grosso, com uma Oh. coisa com relevo, e, Uhum. né? E tinha escrito ali, né? Tinha a tradução do nome, né? O meu é Satya Nadan, né? Então tinha. Aí tinha um poema, né? Tinha assim. Satya Nadan, que é o som sem som da verdade, e depois tinha uma frase assim: os meus sanyas têm que ser dançarinos, cantores, poetas. Tinha uma frase um pouco assim, artistas. Era uma frase nesse sentido e eu fiquei artista mesmo, né? Mas foi uma frase que volta e meia eu lembrava dela, assim, de uma coisa que é o que tinha essas pessoas que ficavam lá, né? Olhando para o rostinho e das pessoas e dando nome, né? Eu recebi assim, né? Via correio, né? Como muita gente. Então, tinha um pouco isso. Então, entrou de uma maneira bem natural, né? Porque a minha mãe era de vermelho e tal, e eu entrei, eu até me perguntam, mas não tinha bullying? Não, não lembro, né? Eu usava a camisa da escola, né? Mas short vermelho. Quando não estava na escola, estava de vermelho. E isso nos primeiros anos, né? Porque logo depois teve a coisa de parar, né? Teve Uhum. toda a história que as pessoas conhecem, e aí parou com a coisa do vermelho. Mas eu continuei gostando de colar, né? Tanto que eu tenho vários trabalhos com colar, né? Eu até vim com Ah, esse aqui hoje. Esse aqui é uma madeira, né? Um pinho de riga com impressão laser, né? Impressão laser tipo queimado laser, né? Corte laser, assim. aham, aham. E esse é um símbolo de uma entidade que eu inventei. Mas eu tenho vários colares, eu tenho alguns trabalhos com colar, né? Que Essa coisa de legal. segurar, eu me sinto bem com colar. Eu tenho usado sempre, principalmente na internet, né? Para fazer os trabalhos na internet, eu sempre coloco um colar, ou esse, eu tenho um de espelho, tenho alguns outros. E aí me Desde remonta, assim, criança. né? Me remonta essa história de só sair de casa com o meu colar, que tinha umas continhas de outra cor, assim, um acrílico colorido, umas coisinhas assim. Mas enfim, é uma coisa que a gente nem lembra direito, né? Como entrou na minha vida. Então, teve esse momento, né? E a minha mãe, quando veio para o Rio, organizava aqui o centro de meditação aqui de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Aí ela foi morar numa casa com outras duas mulheres com criança também. Então, a gente vivia praticamente numa comunidade, né? Eram três sannyasis, Acho que a três Viragni nos contou isso, crianças, né? Isso. né? A A- Viragni nos A contou algo assim. Viragni, a Chama. E aí as crianças, depois acho que saiu primeiro a Chama e veio uma outra sannyasi que agora me foge, que também tinha três filhos. Aí essa casa durou alguns anos assim. E era um ponto de encontro, né? Tinha festa de sannyasi lá e tal. E eu, criança, não participava exatamente das meditações das coisas, mas tinha lá nessa casa também. Nossa, mas foi totalmente, né, envolvido no ambiente Osho, né? É um ambiente, era um assunto, né? Porque como a minha mãe estava nisso, né? Era um assunto que tinha em casa, né? Tipo tarô, que eu jogo hoje tarô. As pessoas me perguntam, onde você aprendeu? Eu não aprendi, uma coisa já estava acontecendo, eu já sabia, quando eu vi eu já sabia jogar. Não, não teve momento que eu parei para aprender a jogar tarô, né? Ou falar de meditação. Para mim era uma coisa que faz parte da cultura popular, né? Quando você aprende assim de criança. Então tem várias Diz, coisas que me acompanham, assim, que eu só fui depois parar para ler ou estudar, né? Mas é uma coisa que, eu já sabia disso, né? Quando eu comecei a ler hoje, depois, eu já sei isso. Não precisava, tinha gente, né? Várias pessoas que eu conheci falar, que eu me surpreendi, foi uma coisa maravilhosa. Eu pegava assim, lia e falava, ué, o que que ele tá é falando isso. demais? Isso aqui é isso, a vida é, sabe assim? É É, isso, já está introjetado, né? tava Ô, muito Nadan, projetado. Eu nem sou uma pessoa que aham, leu muito, né, de Osho e tal, mas todas as coisas que eu pegava, eu falava, que interessante, mas era uma coisa meio que mais uma, era quase lembrar, né, mais do que aprender, né, alguma ah, coisa.
Nadan, estão perguntando novamente o significado do seu nome. É Satinadan, né? Satan. Satyan Nadan, que na Satyan. tradução que tinha lá é som sem som, da verdade. Tem uma meditação com esse nome, né? No livro Orange. Isso, exatamente. Que é a de imaginar uma mão só batendo palma. Tem algumas meditações de imaginação com isso, né? O próprio. Nadan é de som, né? Nada é som e Nadan é de som, né? É a Então, mesma raiz, né? e aí Nadan é de som, som sem. Então tem essa tradução que eles acharam que é som sem som, né? Mas depois eu fui tentar traduzir em outros lugares, não tem. Essa tradução foi só naquela. Só do Osho. Só do hoje que tem essa tradução. É, É, mas nós tem a ver tinha. com som, com não som, ou com silêncio, né? Ou Aham. negação do som, né? Mas som sem som é uma compreensão mais profunda do que é o silêncio, né? Eu lembro bem, a gente tinha um centro em São Paulo, uma época que tinha nada lá. Tinha Sim. meditação Nadan? Isso. Eu chamava as pessoas para fazer, e até o nome era Nadando no Oceano, que era o nome do encontro. A gente botava os instrumentos no centro do círculo, Sim. cada um pegava o que queria e deixava vir, espontâneo, assim. E tinha o Nada Brahma, né? Que eu fiz muito Uhum. tempo, o Nada Brahma também, que era uma das clássicas na época. Sim, sim. Ai, que maravilhoso. E aí foi seguindo, ficou no Rio sem. Quando, Como é que foi? quando quando o Osho fez a passagem e tal, a gente se afastou um pouco disso, né? O movimento meio, acho que, enfim, eu era criança ainda, né? Mas o movimento se desfez um pouco, tinha uma coisa meio de dispersar um pouco. O momento forte para mim foi quando eu tinha já 15 anos, talvez, né? 92 eu tinha 15, é isso. E aí teve aqui o grande encontro, né, da Eco 92. Sabe a Eco 92, né? Que foi aquele Sim, grande. sim. E Sim, o pessoal sim. montou uma tenda aqui numa praça aqui na Glória, né? Que hoje tem um cabeça do Getúlio Vargas lá no lugar. Mas é um lugar que tinha uma tenda de circo gigante, assim, né? Tinha um carpete no chão, uma tenda de circo e tinha meditação de 7 da manhã às 10 da noite. E foi ali que eu comecei a fazer meditação e tive altos êxtases ali, com dinâmica com música ao vivo. Olha, E tinha muita gente tinha um encontro, né? Tinha muita gente que tinha vindo da Índia, né? Tava aqui pro encontro, né? Para a 92. E então tinha palestra todo dia, tinha meditação uma atrás da outra, as pessoas se revezavam para facilitar, né? Enfim, minha mãe estava no grupo de apoio também, eu fiquei no grupo de apoio também ali recebendo pessoas uma hora. E a gente juntou um grupo meio de jovens ali, meio de novo, assim, que a gente ficava fazendo as meditações e ficava junto. Para mim durou meses, né? Mas eu sei que acho que foi uma semana a Eco 92, né? Mas para mim foi um negócio que não, sei lá, eu lembro de sair da dinâmica com música ao vivo e ir nadar no chafariz. Hoje nem dá mais, porque o chafariz tem grade e tal. E nadar no chafariz e falar, gente, que lindo o mundo. Então, eu É tive bem essas isso mesmo. experiências, assim, fortes com 15 anos e que mudou um pouco a maneira como eu me relacionava, assim, com as coisas, né? De pensar a meditação no dia a dia, né? De passar a praticar também, né? Meditação. E logo depois, o Prashantam, que eu falei para vocês, né? O Prashantam, que é o português, né? uhum. Tava, tava aqui no Rio e fez um retiro, né? De uma semana de silêncio, o Osho Zen. E é isso, eu fiz né, fiz essa semana de silêncio, eu não sabia que era uma coisa diferente. É um retiro, Mais né? uma coisa do Osho. É uma coisa aí, mas foi muito formador, assim, para mim, né? Tanto da filosofia Zen, né? O Zen é a versão do Osho, né? Mas do Zen, e cuidar do jardim, e limpar a casa, e fazer meditação, e isso em silêncio por, por esses 4, 5 dias, não sei quantos dias. Era uma semana meio que emendada, né? Talvez de quarta a domingo, ou de quarta a segunda, não sei. Foi um período aí que me trouxe muitas reflexões para mim do que eu sou, do que é a vida, né? E muito de embasamento, né? Tem algumas coisas desse retiro que eu faço até hoje, né? Tem sequência de Qigong que eu faço, É uma o sequência Divine Healing. Divine o Healing, Divine Divine Healing, Healing, exatamente. isso. né? As vogais.
eu faço as vogais, eu tenho turma, né? Eu dou aula e eu volta e meia eu faço ou um pouco um trechinho de Vine Healing para aquecer, né? Ou as vogais. Ontem eu fiz as vogais, né? Que é uma maneira que eu acho que coloca as pessoas num centramento ali, né? Porque eu trabalho com arte, né? Mas eu gosto de fazer algum trabalho físico, né? Para começar, né? Mesmo que a gente Sim, seja um trabalho que não precisaria, né? Mas para centrar a mente. Então, às vezes é uma coisa bem suave. Mas eu acho importante, eu vejo a qualidade que é, né? Uhum. Até o pessoal Uhum. às vezes implica, né? O pessoal implica que não quer fazer aquecimento, né? Depende de onde você faz a aula, né? Eu dei umas aulas na universidade que o pessoal implicava. Mas eu fazia o teste, ó, vamos então só discutir os textos, né? Isso quando eu estava fazendo um estágio lá. E aí era uma aula de curadoria de arte. Aí tinha uma Hum, turma enorme, falei, tudo bem, vamos fazer um aquecimento, gente? Para que aquecimento? A gente vai discutir texto. Gente, vamos fazer o aquecimento. Aí, no dia que a gente fez o aquecimento, as pessoas pensam melhor, ficam mais em silêncio, estão concentradas, a conversa vai. Não faz aquecimento, daqui a pouco tem gente dormindo no meio. É isso, gente. Então, essa coisa de trazer para o corpo, né, de trazer para a presença, né, eu acho que é fundamental. E aí, nos métodos que eu vou usando, sempre trazendo para o corpo, né? A mente para o corpo, a mente para o estado de presença, para poder criar, né? Porque essa ideia da meditação como criativa também, né? Que o Osho traz, né? Acho que tem muitas correntes de meditação que isso fica meio em segundo plano, né? Mas quando eu comecei a meditar, eu percebia isso, assim, era, não sei, hoje a gente tem muitas coisas na cabeça, né? Mas ali com 15 anos, era tipo, começa a meditar, aí eu começava a ter ideias incríveis de coisas, né? Tipo de histórias, e eu falava, não, vou continuar. Aí volta para meditação. Não era uma dispersão aquilo, né? Era um canal que abria, né? Quando você começa a meditar. Abre um canal que, claro, se você seguir, você sai da meditação e vai fazer outra coisa. Mas é um canal que você abre. Então, com eu certeza. danço para escrever, eu danço para antes de começar a trabalhar num projeto, eu faço algum trabalho de meditação quando eu vou pintar ou quando eu vou fazer um trabalho que eu preciso me organizar melhor, eu sempre faço uma prática que me deixa num estado de presença mais alinhado para a coisa fluir melhor, né? E sabe Enfim, que esses exercícios, o Divine Healing tem uma parte que eu acho que aí foi inspirado no Qigong mesmo, né? E sim. eles, os operários fazem no Japão, né? Nas fábricas, antes de trabalhar. Justamente por isso, porque traz atenção. Você fica mais conectado com você, com o seu corpo, com a atenção também, e esvazia um pouco Tagaremes. Exatamente. Não a gente às vezes convive aqui no mundo, nesse mundo muito ocidental que parece que a mente, que o estudo não tem a ver com o corpo, né? É, Então, é muito exatamente. doido. Bela Como que as observação. pessoas não se dão conta, né? O doido é como que as pessoas não se dão conta que isso é importante. É turbinado aqui, né? É turbinado, Tipo, parece não. que a cabeça vive sem o corpo, né? como É. é que era para você, Nada, se relacionar com as mesmas pessoas da sua idade na época, você tendo essas ferramentas já e já lidando com essa visão de Uhum. possibilidades de mundo, de vida, assim, né? Se eu Que era a- muito estranho ou não, é isso? é, mais ou Como é que menos, era, mais ou né? O menos que isso. é? Eu era. Não, eu era, claro, mas já era estranho antes, sei lá, eu sempre fui Uhum. estranho. É, estranho é Mas bem assim, a e galera do Osho. tinha um grupo de amigos que entendia disso também, né? Aham, Então, aham. tinha alguns amigos mais ligados ao Osho, e eu tinha, não sei, e logo depois disso, né, no segundo grau, né, agora chama, como é, ensino médio, é, eu não tinha muitas trocas com muitas pessoas, não tinha, realmente. Não tinha muito com quem falar. Tinha uma outra amiga no colégio que também, a mãe era saniasa, eu acho. Perdi Ufa. o contato dela, não lembro mais. Mas ela falou, também, a gente jogava tarô uma vez, joguei tarô com ela. Eu lembro de chamar algumas pessoas que estavam mais interessadas para fazer meditação na minha casa. Mas aí eu conduzi, eu comecei a achar que era uma certa pressão, né? Aí eu explicava meditar. Imagina, eu, 15 anos, chamando três pessoas para meditar em casa. Aí explicava, aí não aconteceu muitas vezes, não, mas porque era isso, né? Era eu aprendendo e tendo que explicar. E falei, não, vai num negócio lá. Mas eu fiz algumas vezes e logo depois eu entrei pro teatro, né?
eu fui fazer graduação em Aí teatro. fica mais fácil, né? E As É, era um pessoas do mundo assim que teatro estão mais abertas, né? as pessoas já são meio assim, meio coloridas mesmo. Sim, sim. Mas mesmo assim ainda tem uma coisa cabeção, Soltas, né? Tem umas linhas de teatro muito sim. intelectuais, diferentes né? e não Sim. sei o quê. E eu fui me descobrindo ali na época da faculdade, num lugar muito experimental, né? É, que quando eu comecei a perceber isso, a potência da arte como meditação, né? Eu gostava de uma professora que trabalhava com Grotowski, com teatro físico, com coisa assim, e ela trouxe um mestre lá, um professor, né, francês, que tinha trabalhado lá nessas linhas lá, para fazer um retiro. Era isso, um retiro que era, tipo, muitas horas. Sei que a gente chegava de manhã, ficava até a hora do almoço, tipo, eram 5, 6 horas, e ele não falava nada. Ele falava, começa. E começa o quê? A gente andando no teatro vazio, aí cada um tinha que decorar um texto, daqui a pouco ele fala o seu texto, aí falava o texto, e era uma coisa muito. O objetivo dele não explicar, de não dar, é para a gente ia chegando num estado de presença. E aí isso me remetia diretamente ao trabalho de meditação do Osho e ao trabalho do Zen, né? Da meditação em movimento. E daqui a pouco eu ia vendo que eu estava chegando nos estados, né, alterados assim, né, que são similares, né, quando a gente entra num êxtase de meditação assim. E eu fiquei, caramba, e é só que depois quando eu ia conversar com as pessoas do teatro, né, elas falaram, não, a gente está aqui para montar um espetáculo. Isso aqui, quando vai usar no espetáculo depois, isso aqui vira uma ação não sei o quê, né, uma ação física que você pode recolocar o texto e é isso, vira uma técnica. Eu falei, poxa, será que é isso? E até vira, né? Eu até montei uns trabalhos com mais ou menos com essa abordagem e tal. Mas é tipo, é muito maior do que isso, né? Através de você É, estar ali vendo ali ou falando, né? Falando um texto ou cantando, tinha um texto e uma música. Fiz vários retiros, né? Ele veio várias vezes. Cheguei a fazer parte do grupo desse pessoal, falando Fernando Pessoa, e era uma coisa de entrar num, entrava num outro estágio, assim, falando o texto de Fernando Pessoa, andando no teatro, fazendo ações que, sei lá, era muito interessante como meditação para mim, né? sim, Então, sim. Você e acabava já aí, naturalmente levando para esse lado, né? é como que essas coisas vão levando a gente para um outro tipo de arte, no fim das contas, né? Uma compreensão e uma presença, a Né? presença, né, na É, verdade. e claro que você pode ter esse estado de presença, os grandes atores têm, né? Você vê, reconhece quando você vê um grande ator trabalhando, uma grande atriz, o estado de presença. Claro que tem a técnica, claro que tem o texto, claro, mas tem um estado de presença ali que isso é transcendente, isso é muito, É o que dá brilho, né? muito Porque misterioso, né? atuar é uma arte, que nem um grande músico, É. né? O grande músico, ele É, está 100% ali fazendo a arte dele, expressando a arte dele, né? a performance é com certeza um possível caminho, né, de meditação. Certamente, sem dúvida. O Osho abriu a porta para todas as expressões artísticas. E esse pessoal do Grotowski e tal era uma dedicação meio religiosa, né? O pessoal, não sei se vocês conhecem o Grotowski, que é Não. um mestre polonês, né, que foi importante aí nos anos 70, foi muito influente, mas ainda hoje é influente até. Semana estava tendo um seminário lá de Grotowski. Mas ele tinha estudado na Índia também, então ele incorpora processos, né, inspirados num certo tipo de yoga lá, mas ele revoluciona muitas coisas da atuação, né, com esses trabalhos bem físicos, assim. E a escola que ele montou lá na Itália, que ainda tem lá em Pontevedra, começaram a chamar isso de uma seita, porque pararam de montar espetáculo por um tempo só para ficar ensaiando ali, ensaiando o quê, né? Treinando e treinando o quê? Treinando a própria presença, né? Treinando a presença, o estado de presença, o estado corporal de disponibilidade. E são grandes atores que por muitos anos não fizeram espetáculo, depois voltaram a fazer, né? Mas são espetáculos também muito centrados no ator, né? Não tem nem cenário, não tem nem. Tem os grupos de lá. Mas enfim, é uma É. linhagem possível, né? Como tem linhagem das artes visuais, como tem linhagem que, Sim, sim. que tem.
Eu tô falando porque é isso, mas vocês podem perguntar outras coisas. Sempre que eu tô Você falando. fala o que Tá você valendo, quiser. fala o que quiser. Eu sempre brinco que na música, ou você tá ou você não tá, né? Não tem estar meia boca, né? É, Você estiver tocando um instrumento, se você não estiver ali, você erra, né? Você sai, né? É, não, total. Tem Não, que não estar. tem, não tem como não estar presente. Isso é Não, uma é meditação. porque eu tenho, depois, né, disso, eu saí um pouco do teatro, né? E fui em direção às artes visuais, primeiro para performance, então trabalhei muito tempo com performance e objetos, jogo e tal, e depois, mais recentemente, eu tenho feito mais objetos mesmo e pinturas também, mas, mas aí, né, voltei para a universidade para estudar e tal, meu doutorado foi sobre arte e magia, né, como tornar-se artista mago. E aí você vai indo, né, você tem que validar essa hipótese, né, de que magia e arte têm a ver, né, e aí, o que que é magia, o que que é arte, né? Vamos indo lá. E aí começa a estudar os artistas, né? Tá, mas tal artista, né? Sei lá, Kandinsky tem um livro que é o uhum. Espiritual na Arte. Vamos ver por que que ele está falando disso? Ah, por que que ele está falando de espiritual? Ah, aí ele dedica o livro a Madame Blavatsky. Aí, ó. Aí ele vai indo ali, aí você vai ver. Cara, o cara era iniciado, sabe, nos processos esotéricos, ele meditava, ele entrava em. Sabe, ele estava ali buscando. E toda a arte abstrata, que eu sempre achei que era uma coisa muito racional, você vai ver que tem uma base mística muito forte, né? Sei lá, quando você vê o quadrado preto, né, do Malevich, você não imagina que é uma coisa espiritual. Eu nunca tinha imaginado. Mas ele tá ali tentando encontrar Deus no quadrado preto, né, que é o puro vazio, igual É o Zen vazio. lá na pintura tentando fazer o círculo infinito. Então tem uma similaridade ali, né? O Mondrian, que era sacerdote da teosofia também, então a teosofia tem uma influência grande na arte moderna. E a gente vai vendo, o xamanismo tem uma influência grande. E aí vai isso. O Osho tem uma influência, né, mais recente, mais perpassa muita gente. E às vezes não fica visível isso na obra, né? Ou no discurso, principalmente, muito raramente fica visível. A não ser que seja um militante ali do movimento específico e tal. Mas às vezes nem assim, né? Tipo, isso que eu falei do Mondrian, né? Sabe, Uhum. Mondrian, eu sempre achei que pintava quadradinho porque era careta, fazia design. Não. Pintava quadradinho porque queria encontrar Deus, Que porque fazia achava que a design. forma pura. E ele estava ali dedicado ali, ele era sacerdote. E aí isso não tem, quando você pega o livro de história da arte, não fala disso. Ah, fala da vida dele, fala do grupo, do não sei o quê, da viagem, fugiu da guerra. Não fala que a pessoa, que a base da pessoa, né, era a teosofia e era a geometria sagrada, não sei o quê. Não falam disso. Então a espiritualidade é como um tabu na arte, sabe? E aí quando você percebe isso, você começa a ler a biografia de outras maneiras, né? Aí você pega, tem muitos artistas que, sei lá, Marina Abramovic, sabe Marina Abramovic, que é da performance? Ela fala, e ela fala uma vez, ela fala duas vezes, ela fala três vezes. Ela faz um vídeo no Brasil só sobre experiências místicas. E aí, quando vão falar sobre ela, porque ela tem uma certa influência. Não, ela não tem uma certa influência. Ela faz trabalhos inspirados na espiritualidade, sabe? Né, eu vi, chega a ser ridículo, né? Sabe assim? Tem uma pessoa do SESC apresentando a palestra da Marina Mormovic, a pessoa do SESC fala: Ah, porque tem uma certa influência. Ela fala, claro, de uma maneira simbólica, dizendo que o cristal transmite uma energia. Não, ela falou: o cristal transmite uma energia. Sacou? Ela não falou, tipo, ela simboliza, não falou simboliza, ela falou que fica em frente ao cristal e sente o cristal, porque o cristal traz, sabe? E a pessoa na arte fala: Não, ela tá querendo dizer. Ela tá usando o cristal como um símbolo. Não é isso, gente. É uma Não, aqui. experiência, sabe? É, É muito doido isso. é que a E gente trata o Ocidente principalmente como se estivesse separado, né? É, Como se é, você é. tivesse separado da espiritualidade, não, não é, né? Não é, é. e, e chega a ser ridículo, sabe? É. Porque é um esforço constante de separação. É Exatamente. um esforço constante dizendo, não, isso é arte, isso é matéria, isso é um trabalho do intelecto. Não tem a ver com a mente, não tem a ver com a alma, não tem a ver com o espírito, não tem a ver com nada. E tem um esforço. E o artista tá lá fazendo loucamente, fazendo várias coisas, e aí depois vem alguém tentando limpar para poder vender. No fundo é isso, né? Alguém querendo vender É. os Tem, artistas. tem essa interferência, né, no prático e no comércio também.
Ó, tem uma pergunta para você aqui, né, uma da Margarete. Osho tem uma fala que diz que liberdade é o maior de todos os valores, maior até que a bem-aventurança. Como é essa experiência para você, Nadan? Quando a gente usa as palavras, né? As palavras são muito flexíveis, né? E o Osho sabia disso, tanto que o Osho se contradiz algumas vezes, porque ele usa as palavras no sentido flexível delas, né? Eu acho lindo isso, e por isso que eu gosto do Osho, é... porque eu entendo a liberdade, né? Como essa responsabilidade nossa, né? É uma grande responsabilidade, né? De assumir a nossa liberdade, o nosso caminho, né? Diferente de uma religião que se você seguir tal e tal e tal, você chega lá, ou não sei se chega lá, mas você segue ali no grau tal, no grau tal, né? Num caminho que não é uma religião, num caminho que é o seu próprio caminho, você tem que ser livre e você tem que ser criativo, né? Então você pega o livro Orange, que por algum motivo eu tinha uma edição que tinha capa verde aqui, né? Eu sempre fiquei com Ah, essa. é o Orange de capa verde, eu tenho ele aqui também. Como Tá por livro. aqui. Depois eu descobri que Cadê? lançaram com uma capa laranja. Mas enfim, o livro Orange tem centenas de meditações, sabe? Não é todas que são para todo mundo, né? Tem pessoas que têm uma habilidade mais, estão mais facilidade com uma coisa ou mais dificuldade com outra, e cada um tem que achar o seu caminho, né? Então, quando eu tô nisso, né, desde sei lá, desde 2019, 20, que eu tô com essa história do Artista Mago, né? Eu tenho um canal que chama Canal Artista Mago, Ah, que veio legal. da minha tese, né? E é isso, como é que a gente transforma a arte num caminho espiritual, né? Através do ritual, através da ação, né? Através da imagem, né? De quem faz coisas visuais, ou através do sonho, né? Que é um dos principais pontos de conexão com o invisível, né? Então, como que a gente faz da arte virar um caminho espiritual, né? E o ritual traz muito isso da presença que a gente está falando aqui, né? Como a dança, o teatro, mas tem outros caminhos que também geram presença em algum momento, também geram. E são todos caminhos muito livres, né? Eu não tenho faça isso, resolva isso, né? Então, para mim, é muito importante essa parte, né? De uma espiritualidade criativa que eu acho que tá no Osho quando você vai ver. Isso de cada um buscar o seu caminho, né? De cada um encontrar a sua maneira de lidar, né, com o divino, né? Total aceitação do mestre para que você busque o caminho que for para Uhum. você, né? Isso é fantástico. É, e tá assim, eu sempre que me vinculei a centros de meditação foi com os artistas, né? Todo, várias vezes a gente reunia pessoas para tocar música e tal. A gente teve um centro em São Paulo que teve aula de pintura, aula de música, já estava levando o pessoal do circo lá também. Mas Uhum. daí tivemos um problema e o centro fechou antes de isso realmente florescer. Mas a arte tem tudo a ver, né? E Uhum. principalmente nessa corrente do Osho, vamos dizer assim, né? É muito forte. Lá em Pune mesmo, na Índia, tinha muita coisa, né? Eu peguei há Muitas pouco escolas tempo de arte. o livro, agora eu esqueci, mas tem um livro de uma pintora japonesa, muito Mira, bonito sobre Mira, criatividade. a Mira. Isso. É isso, essas junções, né? Criatividade é um caminho, como a Você já viu devoção é outro caminho, né? aquela coleção de assinaturas do Osho, Sim, já vi, já vi. né? Que ele fez mais de 800 daquelas. Eu já vi, mas eu não sei. Ele assinava e alguém Ah, coloria ou ele coloria mesmo? não, ele fazia tudo. Eram os livros que ele tinha. Ele fazia na tinha umas canetas coloridas. Ele desenhava a assinatura dele e coloria na volta. São maravilhosos, Uhum. maravilhosos. própria expressão do mestre, É, uma assinatura, né, podendo ser em diversas, né, de diversas formas. É Eu muito acho lindo. bonito também isso que ele fez de quando ele muda de nome para Osho, né? E de uhum. se apagando, né? Ele perceber que ele está num processo de finitude e ele se apagar para evitar ser usado, né,
como um ícone religioso, né? E que essa liberdade que ele pregava fosse subtraída, né? Então eu acho que é um pouco isso, né? Vai diminuir o nome, diminui o processo no final ele conseguiu, né? Que a coisa se dispersasse como se dispersou e não se tornasse mais um instrumento É difícil conseguir porque vai encontrar muita coisa dele contra isso. Então, é é, difícil porque se tentar criar qualquer coisa, até se tenta, a tendência da mente humana é essa, né? Mas é muito difícil. É muito difícil é, porque tem muita coisa dele Muito material, justamente né? desestruturando qualquer estrutura que tente se formar, né? sim, Porque assim, ó, os grandes ícones religiosos, vamos chamar assim, né, que passaram e passam pelo planeta, depois que eles se vão, a tendência é de estruturar e tornar uma coisa rígida, fixa, cheia de regras, né? sim. Mas com o Como Osho o é muito budismo, difícil. né? É, É. com o Osho é muito difícil de fazer porque não tem como. Não tem como. É, acho que foi. A- E aí, o a- que que a gente faz com essa herança, então, né? Que é honrar essa herança, né? Ao mesmo tempo que tá sempre. É a cultura oral, né? A gente está sempre honrando ela e ao mesmo tempo mudando. E ao mesmo tempo mudando. Eu acho que isso está acontecendo, né? Isso fez também com que isso se permeasse também, né? Com tantos os swamis que continuam e divas. a gente, nesse programa, a gente ouve gente de tudo quanto é canto, de tudo quanto é profissão, de tudo quanto é lugar do mundo, de tudo quanto é idade. Então é Aham. muito interessante porque você, por exemplo, filho de sannyasi, né? Já conviveu desde pequeno. Tem gente que não teve contato nenhum, daqui a pouco cai um livro na cabeça, né? E É, assim vai. E aí desperta, abre para o caminho e segue, vai fundo e, sim, enfim, tudo quanto é grupo, vai à caça dos sannyasis que tem algum trabalho e sim. assim vai, né? Então, Sim, e tem muitos trabalhos aí que já tinha, né? Muitos terapeutas produzindo coisas sim, quando ele estava vivo e continuou, né? Esses processos continuam, continua, essas linhagens continuam. continua, É, tem todo a gente tem mundo, uma. Vou falar de outras coisas também, né? Já que eu tô aqui, né? A gente claro. tem um espaço em Minas Gerais que é a Terra Una, né? Convida Terra Una, onde a gente organiza festivais e tal. Atualmente tem poucos moradores, né? Mas é Onde que um é? projeto comunitário. O município é Liberdade, entre Bocaina de Minas e Liberdade, Serra da Mantiqueira. E a gente já está organizando para janeiro o festival, né? Que tem uma residência artística. Na verdade, tem o Ano Novo, né? Que é um Uhum. festa. Depois tem um festival de sexualidade, né? Que tem muita influência aí do Neo Tantra e das coisas assim. Que chama O Corpo é uma Festa. E aí vem vários terapeutas, a gente faz um. Mas é uma festividade, né? Não é um curso exatamente, né? Tem vários trabalhos ali. E depois tem a residência artística, onde eu conduzo o processo. Então a gente tem conseguido manter esse ritmo dos janeiros, né? De Ai, ter que legal. esse festival lá. E é isso, as influências estão aí, tanto em mim, né? Eu cheguei a propor um festival antes da pandemia, né? Acho que foi 2000 não sei se foi 2019, eu ainda fiz, ou foi 2018. Foi 2019. Eu fiz um Oshozen, né? Eu fiquei tipo, eu tinha que retomar aqueles negócios lá. E eu fiz minha versão do Oshozen num carnaval. E, tipo, né, meditação do Osho e tal. Aí tinha umas práticas de arte-terapia que eu coloquei lá para Uhum. poder conduzir, né? Que é alguma coisa que tinha. Caminhada na floresta e tal. E que é isso, né? Quando eu me dei conta de que eu estava fazendo com essa coisa do artista mago, era também retomar essa influência da meditação no meu trabalho, né? Essa influência do trabalho espiritual no meu trabalho. E aí eu fiz, mas fiz uma vez só e eu percebi que é uma ferramenta muito poderosa e ao mesmo tempo eu tinha que escolher, né? Porque eu, né, tem um grupo de tarô, aí tem um grupo de ritual, aí tem, não, vou focar nas ferramentas que eu estou desenvolvendo. Mas foi muito bom fazer assim, né? Que era isso, a gente ficou numa casa, né? A comunidade tem várias casas. A gente ficou numa casa. Todo mundo que estava fazendo o curso ficou lá junto, era um grupo pequeno, né? Então a gente ficou todo mundo nessa casa, acordava junto, fazia meditação, ia dormir junto. Eu gostava disso, desse retiro. Depois nunca mais vi outro retiro assim.
né? Que tem uma meditação para acordar, tem uma meditação para dormir. Todo mundo dorme junto ali. Agora a gente vai dormir. E aí, e é muito intenso, né? Muito intenso, com certeza. Muito intenso. As pessoas Isso têm muitos acontece, insights. acontece anualmente, é isso? O festival de verão acontece todo ano. Aí cada ano tem uma programação diferente, né? Antes da pandemia, claro, estava super forte, né? 2018, 19 e 20 foram três festivais bem grandes, que a gente ia 2 meses de atividade, muitas Uau! coisas. Aí a pandemia deu uma baixada, né? A comunidade mesmo, no início se encheu, mas depois se esvaziou. Tivemos questões, né, financeiras e tudo mais, por conta né, de manter o espaço, porque tem um espaço comunitário coletivo e tal. E a gente está retomando o espaço agora. Porque parece que é uma retomada ainda, a gente já fez 2 anos, mas é uma retomada, tipo, é porque tem muita coisa para reconstruir, né? Teve uma casa que a gente perdeu, teve. Tem muitas coisas, né, que o tempo mesmo, né, desgastando e sem ter o investimento que a gente tinha todo ano, né, para poder estar renovando. Então, a gente está fazendo um investimento, trocamos telhado no espaço, enfim, estamos retomando a parte física mesmo, é muito concreto isso. E também atividade. Então, ano que vem a gente marcou um mês, assim, que é o que a gente consegue. Que nem esse ano foi um mês, e é isso, né? Eu consegui manter a atividade, espaço e tal, e coisa de qualidade. E aí, a minha ideia é que esse festival, quando eu estava fazendo, né, que cada vez fosse aumentando mais até ficar o ano inteiro, né? O ano inteiro, né? Mas é isso, é um lugar um pouco afastado, é um lugar bem de retiro, né? Fica Como bem é que no é? alto da montanha lá, 1.250, 1.300 metros, né, de altitude Ok. lá. Nada, como é que as pessoas ficam sabendo? Pode entrar em contato para se tiver A interesse. rede que eu mais uso é um Instagram, né, na Danguerra. E tem um canal no YouTube também, canal Artista Mago, mas o canal no YouTube tem menos atividade que no Instagram. Eu tô ativando aí, né? Terra Una tem o próprio Instagram dela, mas toda essa programação eu coloco no meu também. Terra Una Ecovila. Não sei, estamos aqui em contato. É, Sensacional. Sensacional. Como é que você acha que hoje tá o Osho na tua vida hoje? Então, Quando? eu percebo, eu volto e meia, quando eu preciso, eu volto para uma dinâmica, né? Ah, é? Você faz dinâmica até hoje? Ninguém mais faz dinâmica. Ai, a velha e Mas boa dinâmica. quando, sei lá, teve um evento traumático há pouco tempo atrás, e eu fiquei mal, o que que eu faço? Fazer dinâmica, acordo, faço dinâmica, e por um tempo, assim, fiquei fazendo, tipo, mais tocadas do Spotify. Qual foi a sua mais tocada do Spotify em 2022? Tava lá. Silêncio. meditação A mais dinâmica. tocada foi o silêncio. Aí depois, sabe a música 3, né? Aham. Ah, Do 4. Aí era, A falei, como quatro, assim? Mais silêncio tocada é é o quatro. silêncio, stop. gente. Do Spotify do ano, porque eu fiz bastante, fiz bastante. É, você está falando com dois entusiastas da dinâmica. É, É. Muita gente a Vira mesmo fala, não, dinâmica, cansei. Mas já é isso, tem um, dei. tem um momento para fazer, não é para fazer para sempre, né? Sim, sim, Eu não né? faço direto, eu Exatamente. fiz porque eu tava no momento, e aí fazia 2, 3 semanas e tal, aí daqui a pouco vou fazer de novo. E aí, Bom. tanto que foi mais tocada do ano É, todo. Ai, muito a bom. gente, a gente fala entusiasta porque a gente já fez muito, sabe? E sabe o Claro. valor, Ah, sabe não, é exatamente o valor. perfeita, né? Ela é perfeita. A dinâmica Mas, é perfeita. e eu vejo isso, né? Essa prática, e perceber quanto isso é potente, né? Nos métodos que eu vou desenvolvendo. Isso de começar as aulas sempre com uma atividade física. Eu desenvolvi algumas meditações para criar um. Tipo, a gente faz um oráculo, né? Aliás, domingo agora tem a apresentação da minha turma no Zoom também. Quem quiser, ela entra lá Ó, aí, no ó, viu? Instagram que eu vou postar amanhã. A pessoa se inscreve, né, para jogar com os meus alunos. Então, cada aluno do curso fez um oráculo. E aí tem uma Olha, meditação para criar o oráculo, né? A meditação, você vai, visualiza as primeiras imagens, depois a gente vai trabalhando para chegando num baralho, né? Um baralho intuitivo, experimental. E esse baralho vai crescendo e tal, e vira um oráculo pessoal, que cada que um tem um legal. diferente, né? Tem gente, todo tipo.
E aí, de tempos em tempos, a gente faz esses eventos para as pessoas jogarem. Domingo vai ter um. Então, é uma meditação que eu inventei de onde? Claro que eu criei, mas eu criei de onde? De um repertório que eu tenho, né? De um Claro, repertório, já ter meditado, me veio que tinha que ser meio assim, que eu precisava disso, né? É uma influência dessa minha história, né? Não veio do sem nada, né? dúvida. Então, essas metodologias que a gente vai inventando, assim, né, são permeadas pelo que a gente já fez, né? E o Osho certamente é uma influência importante. Sem dúvida. Tá, Hum. tá influenciando até hoje. A influência. Sem- Quando eu me dei conta que os colares tinham a ver com Osho, né? Eu falei, caraca, como que eu não tinha percebido? Porque é muito óbvio, né? Assim, é uma coisa. Ainda mais tem esses são Desde redondos, 5 né? anos querendo mala, já querendo usar, Eu né? queria, aí fico assim, Que tem aqui uma criança coisa. que fala que quer um colar com 5 anos de idade, gente. Quero, não quero, vai lá, mãe, quero um mala. Não quero esse, não, quero mala. Sensacional, muito bom, muito É um bom. pouco assim, é um pouco assim. Ai, que lindo, querido. Muito legal saber de toda a sua vida, da sua Bom, história e de como o Osho tá aí, né? É, não é? Tá, ele é, né? Presente em, em todas as suas escolhas e como isso traz profundidade também. Fantástico. uai, parabéns aí pelo trabalho de vocês e que essas informações reverberem. Que Sempre reverberam, sempre. a gente brinca que a gente pegou uma tela em branco enorme e cada um vem dar uma pincelada. E, e a gente está criando essa coisa coletiva, né? De, de compartilhamento, assim, de histórias, de vida real, né? Então, a gente sempre encerra, Nada, com uma pergunta, né? Espontânea. Espontânea. Diz a Ó, primeira coisa que vier à sua mente. Se tivesse uma palavra para hoje, qual seria? uma palavra para Osho, dança. Hum. Dança. É uma dança. Ninguém nunca falou dança. É, tá vendo? Muito legal, querido, É muito bom. original. Repete de novo as suas redes sociais, então, para o pessoal entrar em O contato com o teu Instagram é trabalho. @nadanguerra, com M, né? Acho que deve estar aparecendo aqui embaixo o meu nome. Uhum. E o canal no YouTube né, aquele C/Artista Mago. Artista Tem o mago. canal de Terra Una, né, que é Terra Una Ecovila, Terra Una underline Ecovila, Tá bom, tá no bom, para Instagram saber também. do Perfeito. Retiro de Janeiro, querido. Retiro de Muito obrigada. Janeiro, tudo mais. Yes, vai ser um sucesso. E é isso também, né? Vai construindo, faz um mês, depois vai fazer de novo 2, 3 A gente meses. tá reconstruindo, tá em obra agora, né? Estamos refazendo a casa, né? A casa que a gente perdeu, né? Que queimou em 2021. A gente está refazendo ela, então é todo um trabalho físico mesmo de reconstrução. Então, Tá Isso é bom. oxo pra caramba também. se queimar e Fênix renasce. Exatamente. Querido, muito Tá certo. obrigada, muito bom ouvir tua história, viu? Muito Obrigado por bem. compartilhar essa história tão criativa e tão bonita. Tão bonita Obrigado. mesmo. Hein? Viva Saúde e os paz. artistas, viva a arte. Viva! Tchau. Sanguinha, terça que vem a gente se encontra. Um beijo. Até. Beijos, beijos. Ainda está no